pessoal, sejam bem-vindos ao componente Banco de Dados 3 do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da ETEC Comendador João Reis. No tema de hoje, nós vamos analisar a criação de índices e vamos aproveitar também para fazer uma revisão do que vimos nos componentes anteriores, referentes à criação de banco de dados e também à criação de alguns selects mais simples. Antes de começarmos a criação de índices propriamente dito, vamos fazer um exercício mental. Imagine que o professor peça para que você faça uma pesquisa e um resumo sobre um determinado tema, por exemplo, dinossauros. Como qualquer pessoa normal, talvez o seu primeiro impulso seja pesquisar no Google. Afinal de contas, obteria-se ali um conjunto relativamente grande de conteúdos que resolveria o problema, certo? Mas e se, por algum passe de mágica, de repente o Google e todos os outros sistemas de busca da internet deixassem de existir? O que você faria? Puxa, professor, agora complicou minha vida, hein? Claro que não. Você, estudante esperto, pensaria naturalmente em ir até a biblioteca e fazer uma pesquisa em algum livro sobre dinossauros, certo? Agora imagine se ao chegar na biblioteca você pegasse um livro, pegasse uma enciclopédia e percebesse que os índices também desapareceram. Ou seja, se você quisesse saber o assunto que determinado livro contém, você teria que ler o livro todo. Complicado, hein? E quanto mais complexa fosse a busca, envolvendo mais conteúdos interrelacionados, pior seria, chegando a um ponto em que talvez ficasse impossível encontrar aquilo que buscamos. Vamos mudar para um outro cenário agora, onde você precisa encontrar uma determinada pessoa na sua cidade, cujo endereço você não conhece. Como você faria essa tarefa sem uma lista telefônica ou qualquer outros recursos de referência? Também seria complicado, não é? Talvez você tivesse que bater de porta em porta perguntando se a pessoa mora em cada uma das casas. Provavelmente conseguiria irritar os seus vizinhos muito antes de encontrar a pessoa que procura. Como ficou fácil perceber, fazer buscas sequenciais sem nenhum parâmetro ou critério que facilite a localização do que estamos procurando torna o processo muito mais lento e ineficiente. Para resolver esse problema, há muito tempo criamos estruturas e recursos de referência, em especiais índices que nos facilitem aí a localização das informações desejadas, visando tornar mais fácil, mais eficiente o processo de recuperação dos dados. Trazendo isso para o contexto de um sistema gerenciador de banco de dados, podemos dizer que os índices são estruturas de dados especiais criadas exatamente para essa função: aumentar o desempenho, no caso a velocidade, no processo de recuperação de dados, ou seja, nossos famosos selects. Mas é claro, nem tudo são flores, né? Então, para utilizar índices, temos que analisar alguns pontos importantes. Prós e contras. O uso de index melhora muito o desempenho da recuperação dos dados. Então, em sistemas onde esse tipo de operação é essencial, como por exemplo, geradores de relatórios, sistemas ou aplicativos que executam muitas pesquisas, a criação de índices pode proporcionar ganhos substanciais. Porém, se o sistema onde você está trabalhando executa muitas operações sobre dados, inserts, updates e deletes, o uso de index pode ocasionar uma perda de desempenho nessas operações, já que para cada alteração de dados que você fizer, será necessário atualizar as referências desses dados nos índices. Criar estruturas adicionais no banco de dados para os índices naturalmente requer um uso maior de espaço em disco, e isso pode ser problemático quando se tem limitação de disco ou altos custos de storage. Por fim, se o seu banco de dados possui tabelas com poucas tuplas, poucos registros, o ganho de desempenho que você vai obter com a implementação de índices é relativamente pequeno. Dessa forma, talvez não seja uma boa ideia onerar o desempenho das operações sobre dados, os inserts, updates e deletes, por causa de um ganho inexpressivo nos selects. Dessa forma,
o uso ou não de index deve ser uma decisão que varia de acordo com os objetivos ou características que se deseja priorizar em um sistema. Esse recurso, como qualquer outro, deve ser utilizado com bom senso. Caso contrário, pode causar problemas e impactos significativos no conjunto do seu software. Um ponto interessante a se ter em mente é que, mesmo que você não crie nenhum índice no seu banco de dados, automaticamente ele criará para você índices para chave primária, chaves estrangeiras e constraints unique. Vamos ver isso na prática, como funciona? Vamos lá. Vamos começar então. Já estou aqui conectado no MySQL através do Workbench e vamos então aproveitar para começar a fazer uma pequena revisão sobre os comandos baseados em select que nós vimos nos módulos anteriores. Para que a gente tenha alguma coisa para trabalhar, por favor, vão até a pasta de recursos de vocês. Lá dentro vai ter um script 2020-01A, script banco de dados loja games. Esse script vai criar a base de dados que nós vamos usar como padrão para os nossos selects, tá? Então, por favor, peguem esse script e executem ele. Então, trouxe aqui para o nosso Workbench. Ele vai criar aqui, então, o nosso banco de dados DB Loja Games. Vai criar algumas tabelas. Vai popular essas tabelas com alguns dados fictícios. E em cima disso nós teremos um banco de dados para fazer nossas atividades. Então, selecionando aqui, executando. E ao final, se tudo deu certo, basta dar um refresh aqui e nós teremos criado o DB Loja Games e as tabelas que foram criadas aqui, categorias, categorias produtos, plataformas, plataformas produtos e produtos. Bom, não sei vocês, mas eu sempre acho muito mais simples analisar uma base de dados com base no modelo entidade-relacionamento, né? Facilita inclusive na hora da gente analisar como vai fazer as ligações entre as tabelas. Então, ali também na pasta de recursos, juntamente aqui com o nosso script, existe um PDF aqui com a modelagem dessa base de dados, tá? Então vamos abrir aqui para dar uma olhada. Então temos aqui a tabela de categorias, tabela de plataformas e tabela de produtos. E ligando, fazendo o relacionamento entre essas tabelas, nós temos aqui categorias produtos e plataformas produtos. Então, dessa maneira aqui fica mais visual, mais simples de a gente analisar nossos requisitos aí para fazer os selects, né? Dito isso, vamos começar a colocar a mão na massa então agora. Voltando aqui para o Workbench, um script novo, só para garantir que a gente está trabalhando no banco correto. Vamos escutar um comando aqui de use db loja game. Tudo certo? Estamos aqui no banco correto. Vamos limpar essas notificações aqui embaixo. E então podemos agora começar a desenvolver alguns selects para relembrar a matéria que nós vimos aí nos módulos anteriores. Bom, primeiramente, a estrutura de um select, né? Vocês devem se lembrar que a estrutura é bem simples. A sintaxe de um select é muito simples, né? Então, basicamente, um select comum tem a estrutura select from where. É claro, existem outras coisas aqui também, mas assim, para a gente começar a trabalhar com algo bem simples, basicamente é isso aqui, select from where. Então, o select nos indica o que dentro da base de dados nós vamos trazer aqui, né? O que estamos buscando especificamente. Então eu posso colocar aqui quais campos eu me interessam de uma tabela ou de um conjunto de tabelas, ou se eu não tiver nada em especial que me interesse, queira trazer todas as informações, eu posso usar o caractere coringa asterisco.
Então, me traga tudo de onde? De uma tabela qualquer. Então, no nosso exemplo aqui, pegamos uma tabela, por exemplo, produtos. Só isso daqui já seria o suficiente para trazer todos os registros da tabela de produtos. Então temos aqui os jogos Mortal Kombat, FIFA 2019, The Last of Us e Rise of Tomb Raider. Tá? Ok, e se eu quisesse não trazer todas as informações da tabela, mas de repente trazer apenas um pequeno conjunto delas, né? Então, nesse caso, nós poderíamos colocar algumas cláusulas restritivas aqui dentro do where. Então, por exemplo, poderia colocar aqui where id produto igual, por exemplo, 2, selecionando e executando isso aqui, nós trazemos apenas o produto cujo ID é o 2, nesse caso, FIFA 19. Ok, mas eu também posso trabalhar com ordenação de dados, né? Então, retirando aqui esse where, imagine que eu queira trazer todas as informações da tabela produtos, mas eu não quero que ele venha por padrão, que é a ordenação básica da primary key, né, da chave principal. Então, se a gente executar simplesmente assim, é normal que venha ordenado pela primary key, né? Então, ID produto nesse caso. Então, temos aqui 1, 2, 3 e 4. Mas suponha que eu esteja trabalhando num relatório, numa listagem, em que essa ordem não é interessante para mim. Seria mais interessante que eu trouxesse o resultado ordenado pelo nome do produto, né? Nesse caso aqui, pelo nome do game. Então, nós poderíamos colocar aqui também order by, ordene os resultados por o nome do campo que nós queremos utilizar como ordem. Nesse caso aqui, o campo que contém o nome do produto é chamado de produto. Então, produto. Executando agora a nossa pesquisa. Note que o resultado não está mais por ordem de ID produto, mas está por ordem alfabética do nome do produto. Nós também podemos fazer ordenação utilizando vários campos ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, suponha que seja interessante para o meu relatório que eu ordene os resultados primeiro pelo estúdio e depois pelo nome do produto. Poderíamos então deixar o nosso select dessa forma. Então, select asterisco from produtos, ordenado por estúdio e depois por produto. Executando isso daqui, nós temos o resultado aqui, primeiro por ordem alfabética de estúdio e depois por ordem alfabética de produto. Seguindo adiante, então, vamos verificar agora como nós poderíamos fazer para pesquisar o nome de um determinado produto que eu saiba apenas uma parte do nome. Então, seria uma busca por uma parte de uma string, né? Então, vamos colocar aqui. Vou até copiar a mesma base de pesquisa aqui, select asterisco from produtos. E teríamos então aqui where. O campo que contém o nome do produto, no nosso caso, é produto. E aqui temos um erro bem comum que as pessoas cometem com frequência quando estão iniciando a aprender a SQL, né? Imagine que eu queira buscar, por exemplo, todos os games que tenham a palavra OF dentro de seus nomes, né? É muito comum que o aluno chegue aqui e faça, ok, então where de produto igual OF. Ele vai executar isso daqui e não vai trazer nada. Por quê? Porque nós não temos nenhum nome de produto que seja exatamente a string formada por O e F. Na verdade, o que nós temos são nomes onde esse conjunto de caracteres OF está contido dentro da string. Por exemplo, aqui, The Last of Us, Rise of Tomb Raider.
Então, para que a gente consiga trazer realmente o que nos interessa, que são os casos onde se encontram essa substring, né, nós não podemos fazer uma comparação direta. Aqui nós utilizamos like, ou seja, seria uma busca aproximada de uma string que contenha essa sequência de caracteres. E para que a gente não fique preso de forma que o resultado traga apenas as situações onde o OF esteja no começo ou no fim, nós podemos utilizar aqui um caractere coringa, que é o sinal de percentual, dizendo para o nosso select, então, o seguinte: select, traga para mim todos os produtos que tenham OF no seu nome e não me importa a posição do OF na string do nome. Então, não importa se existam caracteres antes do OF ou caracteres depois do OF. Então, me traga tudo, não importando a posição do OF na string. Executando agora, temos aqui os dois resultados que possuem OF no nome do seu game. Me esqueci de falar uma coisa aqui na parte de ordenação, né? Nós fizemos aqui um exemplo de order by, né? E vocês verificaram que, por padrão, ele sempre traz na ordem ascendente, né? Numa ordem crescente. Mas, na verdade, eu posso também determinar que isso seja feito de uma maneira diferente. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, só o produto, né? E mandar executar isso aqui. Perdão, deixa eu manter aqui o histórico das nossas pesquisas para que vocês tenham material de referência, né? Então, vou copiar aqui. Então, me traga todo mundo da tabela de produtos. Você nota que, por padrão, ele coloca em ordem crescente. Então, 1, 2, 3, 4. Tá? Isso aqui seria o equivalente a utilizar uma pesquisa dessa forma, dizendo que eu quero o resultado ordenado por ID produto de forma ascendente, ou seja, do menor para o maior. Então, rodando isso daqui agora, nós temos o mesmo resultado. ID produto de 1 ao 4, do menor para o maior. Mas se eu quiser, se for interessante em alguma situação, eu posso inverter essa ordem também. Poderia fazer aqui, me traga todos os games da tabela de produtos ordenados por ID produto de forma descendente. Então, do maior para o menor. E aqui nós invertemos então. Começamos no 4, 3, 2 e 1. A mesma coisa pode ser aplicada também para campos do tipo string, né? Então, texto. Poderia fazer aqui, por exemplo, me traga tudo da tabela de produtos, ordenado pelo nome do game, né? Pelo nome do produto, de forma descendente. Então, ao executar isso daqui, nós teríamos o resultado em ordem alfabética descendente. Então, ao invés de começar aqui do A ao Z, nós estaríamos mostrando ao contrário, do Z até o A. Outra coisa interessante que temos aqui também no Selects é a possibilidade de fazer combinação de cláusulas dentro do nosso where para limitar o resultado que nós vamos obter de uma pesquisa. Então vamos supor aqui que nós precisássemos trazer do banco de dados todos os produtos cujo ano de lançamento sejam um determinado ano e o estúdio seja um determinado estúdio específico. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui Naughty Dog 2013. Nesse caso, eu já estou olhando aqui, né? Então a gente já vai saber que vai ser recuperado apenas um registro. Como que eu poderia escrever um select para trazer isso daqui, combinando duas condições no nosso where? Seria muito simples. Vamos copiar aqui a parte básica da nossa pesquisa. Então, me traga tudo da tabela de produtos, onde, e aí sim nós podemos agora colocar as condições. Ano lançamento igual 2013
e, ao mesmo tempo, as duas condições têm que ocorrer ao mesmo tempo. Estúdio igual. E aqui sim nós vamos colocar igual porque eu quero exatamente essa string como resultado, né? Então, copiar. E coloquei aqui na Naughty. Executando então, ele nos trouxe aqui The Last of Us, que é a única situação em que, ao mesmo tempo, o ano de lançamento é 2013 e o estúdio Naughty Dog. Nós também podemos utilizar esse tipo de lógica para fazer combinações de condições que ampliem o resultado de busca. Por exemplo, imagine que eu queira trazer todos os games cadastrados e agora não me interessa mais o ano de lançamento. Eu quero saber todo mundo que foi produzido pela Naughty Dog ou que foi produzido pela Sony. Nesse caso, então, não é necessário que as duas condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Nós temos um condicional ou. Então, qualquer uma das situações que seja verdadeira, ele trará o registro equivalente. Então, nesse caso, nós vamos trazer todos os registros cujo estúdio seja Naughty Dog e também todos os registros cujo estúdio seja Sony. Então, temos duas situações aqui. Naughty Dog e Sony. Existe uma outra maneira de escrever também essa mesma pesquisa. Não sei se vocês se lembram, mas lá no ensino fundamental, faz muito tempo, não me lembro, na minha época era primário, tá? Existia aquela atividade em que a professora de matemática ensinava para vocês a teoria de conjuntos, né? E a gente fazia aqueles desenhos, né? Conjunto das maçãzinhas, conjunto das peras. Depois começava a trabalhar com união, intersecção, toda aquela parte muito legal que vocês adoravam, porque além da matemática tinha desenho também, né? Então as crianças adoravam isso. Pois é, nós podemos usar parte daquela teoria de conjuntos aqui também. Então, uma outra maneira de escrever essa mesma pesquisa seria da seguinte forma: me traga todo mundo da tabela de produtos, onde o estúdio esteja contido num conjunto formado por Naughty Dog e Sony. Seria uma outra maneira de escrever a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Então, executando agora, teríamos aqui o mesmo resultado. Naughty Dog e Sony. Muito bom. Vamos entrar agora numa parte que vocês adoram de paixão, né? Relacionamento entre várias tabelas para trazer um resultado, né? Nossos amiguinhos inner joins. Então, vamos colocar aqui uma divisão. E vamos começar então a trabalhar agora uma coisa diferente. Suponha que a gente precise trazer do banco de dados então todos os games que sejam da categoria tiro. Puxa vida, como é que eu posso fazer isso? Bom, primeira coisa eu tenho que saber o código da categoria tiro, né? Então vamos dar uma olhadinha na tabela de categorias. Select asterisco from categorias. Identificamos aqui então que o ID categoria equivalente a tiro é o ID 5. Legal, isso aqui já nos resolveu parte do problema então. Vamos lá, deixa eu anotar aqui para não esquecer. ID categoria igual a 5.
tiro. Essa é a parte que nos interessa. Como próximo passo, então, podemos começar agora a fazer uma pesquisa. Só que antes de começar a escrever o select, seria interessante dar uma olhada na nossa modelagem de dados para ver onde nós podemos obter essa informação. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, nós temos a tabela de categorias, né? Então já identificamos que o ID 5 é a categoria tiro. E nós temos aqui a tabela de produtos, que é onde estão as informações dos produtos que nós precisamos buscar. E no meio do caminho, nós temos aqui categorias produtos, uma tabela de relacionamento que contém ao mesmo tempo a chave de produto e a chave de categoria. Ou seja, se tivéssemos que escolher uma tabela para começar, a tabela categoria produto seria a melhor candidata, né? Porque ela é a tabela que tem a maior parte das informações de chave que nos interessam. Como nós já sabemos o ID da categoria de tiro, não precisaríamos nem ligar com a tabela de categorias. Poderíamos fazer aqui uma junção entre categorias produtos e produtos. Vamos ver como fica isso. Então vamos lá, select. Como por enquanto eu não sei ainda o que eu vou trazer, vou deixar aqui o caractere coringa asterisco from categorias produtos. Se nós fizermos só um select aqui do jeito que está, note que ele vai trazer aqui todas as chaves de produtos cadastradas com as suas respectivas chaves de categoria. Bom, já sabemos de antemão que a categoria que nos interessa é a categoria tiro, né? ID 5. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um apelido nessa tabela, já que nós vamos trabalhar com mais de uma tabela aqui, né? Então vou chamar essa tabela categoria produtos de C. E vamos colocar uma cláusula aqui, where C ponto. E aqui nós usamos a nossa condição que já foi levantada. Então, me traga todos os registros da tabela categorias produtos, onde o ID categoria seja 5. Então, se nós executarmos isso agora, vai limitar a quantidade de registros para apenas 2. Então, nós temos aqui o produto 3 e o produto 4. São os únicos que estão na categoria de tiros. Ok, mas eu não sei, olhando só pelo ID, qual é o produto 3 e qual é o produto 4, né? Para que a gente traga uma informação mais trabalhada para o usuário, precisamos agora pesquisar as referências desses produtos na tabela de produtos. Afinal de contas, é aqui na tabela de produtos que nós temos o nome do produto, o estúdio e o ano do lançamento. Como podemos fazer isso então? Simples. Fizemos aqui então, me traga tudo da categorias produtos, C. Vamos colocar agora aqui uma junção inner join, com a tabela produtos. E a tabela de produtos eu vou apelidar de P. Legal. Então, esse comando inner join está dizendo aqui que nós estamos relacionando as duas tabelas, né? C e P, categorias de produtos com produtos. Só que ao fazer isso, eu preciso estabelecer as condições, né, em que esse relacionamento é feito. Então, dando uma olhada de novo no nosso modelo aqui, note que para juntar essas duas tabelas, para relacioná-las, a única coisa que nós temos em comum entre elas é ID produto. Então, temos ID produto aqui e temos ID produto aqui também. Então, essa é a condição que vai nos garantir que as tabelas sejam unidas de maneira correta. Então, continuando o nosso comando aqui, inner join produto on c.id produto tem que ser igual a p.id produto.
Na verdade, como a tabela de categoria produtos veio primeiro, né, seria um pouco mais lógico dizer que é o contrário, né? Então, a categoria produtos já estava aqui, nós estamos juntando a tabela de produtos, então seria mais interessante dizer que o ID produto da tabela produto é dependente, né, tem que ser igual ao ID produto da tabela categoria produtos. Ok? Se nós fizermos a ligação correta, ao executar isso aqui, não pode haver nenhuma mudança no nosso result set aqui já obtido. Então, vamos dar uma olhada. Mesma coisa, trouxe 2 registros. Não mudou nada. A única coisa que apareceu a mais aqui são os campos adicionais da tabela de produtos que nós não tínhamos até então. Ok, então podemos agora utilizar isso daqui para formatar um resultado um pouco mais amigável para o usuário, né? Então podemos colocar aqui a ID categoria, por exemplo, da tabela C. ID produto da tabela C também. O nome do produto está na tabela P. E por enquanto está bom. Vamos fazer de conta que só essas informações são relevantes para a gente. Então, executando novamente, nós temos aqui o resultado de que esses 2 games aqui são os únicos que pertencem à categoria 5, que nós vimos anteriormente que se trata da categoria tiros. Suponha agora que eu queira modificar um pouco essa pesquisa e que, além da categoria tiro, eu quero exibir também os games que fazem parte da categoria aventura. Bom, para isso não precisaríamos fazer grandes alterações. Basta copiar esse mesmo select. Vamos colocar aqui embaixo uma cópia dele, né? E nós temos aqui o ID 5 tiro. Falta descobrir então qual é a categoria aventura. Então, um select rápido ali. Na tabela de categorias, vai nos dizer que o ID referente à aventura é o ID 6. Legal. Então, temos 2 maneiras de resolver isso agora. Uma delas seria utilizar aquela abordagem que trata as comparações aqui como estar contido em um conjunto, né? Então poderíamos fazer aqui where ID categoria esteja contido num conjunto que contém os IDs 5 e 6. Então nós temos aqui o produto 4 nas categorias 5 e 6, o produto 3 nas categorias 5 e 6 e o produto 1 apenas na categoria 6. Então, todas as categorias que nós recebemos aqui como resultado estão 5 e 6, tiro e aventura. Problema resolvido. Uma outra maneira de reescrever isso seria alterar a nossa cláusula where de tal modo que nós tivéssemos ID categoria igual a 5 ou ID categoria igual a 6. Então me traga a mesma relação que nós tínhamos anteriormente, desde que a categoria seja 5 ou a categoria seja 6. Então, executando o nosso select, temos o mesmo resultado. Perfeito. E se eu quisesse agora trazer também o nome da categoria que o jogo pertence? Bom, aí precisaríamos fazer uma pequena modificação também. Vamos copiar aqui
o mesmo select anterior e poderíamos fazer um inner join adicional, tá? Então, como isso aqui ficou curtinho, vamos subir aqui essa condicional de relacionamento para ficar tudo numa linha só. E vamos colocar então mais um relacionamento aqui. Inner join com a tabela categorias. Como nós já temos o C aqui, eu vou chamar de CT. De tal modo que CT.id categoria tem que ser igual ao ID categoria da nossa tabela base, que é a categoria produtos. Então, C. ID categoria. Legal. Uma vez feito esse relacionamento, agora nós temos acesso às informações da tabela de categoria. Então, podemos usar aqui o campo categoria e trazer a descrição para colocar como resultado aqui do nosso select. Então, tínhamos aqui ID categoria, agora podemos colocar aqui na frente ct.categoria. Executando novamente, temos agora a descrição da categoria também. Então ficou ID categoria, descrição da categoria, ID do produto, nome do produto. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos fazer alguns cálculos e agregações para lembrar como trabalhar com isso. Então, mais um divisor aqui. Suponha então que tenhamos que fazer uma pesquisa agora e precisamos trazer do banco de dados a quantidade de games, de produtos, que sejam compatíveis com a plataforma Xbox One. Como podemos fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que saber qual é a plataforma do Xbox One. Então, select asterisco from plataformas. Então, vimos aqui que o Xbox One é o ID plataforma 1. Agora podemos começar a fazer alguma coisa então. Vamos fazer o seguinte. Qual é a tabela que pode nos relacionar plataformas com produtos? Dando uma olhada rápida aqui na nossa modelagem, nós vemos que é a plataformas produtos. Essa é a tabela que possui as duas chaves. Então, é sobre ela que nós vamos fazer o nosso select. Então, vamos lá. Select. Tudo. From. Plataformas. Produtos. Só que me interessa apenas o que seja compatível com o Xbox One. Então, where ID plataforma igual a 1. Se nós executarmos tudo isso daqui, ele vai nos trazer a relação de todos os games que são compatíveis com a plataforma 1 Xbox One. Então, temos aqui o produto 1, 2 e 4. Só que não era exatamente isso que eu queria, Na verdade, eu queria saber, como resultado da minha pesquisa, quantos são os games compatíveis. Então, nós precisaríamos fazer uma contagem aqui. Como poderíamos fazer isso? Utilizando count. Conte. Contar o quê? Podemos escolher, por exemplo, o ID produto. Ou seja, me diga aqui quantos IDs produtos eu tenho que são compatíveis com a plataforma 1. Como isso daqui vai fazer uma simples contagem, posso inclusive colocar o nome aqui nessa coluna. Então, ele vai fazer a contagem e vai me devolver isso como quantprod. Esse é o nome que estou colocando na coluna de resultado, tá?
você poderia escrever qualquer coisa aqui. Selecionando para executar. Então nós temos agora, especificando, que temos 3 produtos compatíveis com a plataforma Xbox One. E o nome da coluna foi exatamente o que eu coloquei aqui, QuantProd. Muito bem. E além da contagem, posso fazer outras coisas? Sim, posso. Imagine que a gente quisesse saber a média de preços dos produtos comercializados aqui na nossa lojinha. Então, poderíamos fazer o seguinte, utilizar a mesma select base aqui, plataforma produtos, só que ao invés de count, eu utilizaria a VG, ou seja, a média, né? A média do quê? Vamos dar uma olhada aqui na nossa modelagem. Note que aqui nós temos na plataforma produtos uma informação do preço do produto para aquela plataforma. Então, poderíamos colocar aqui, me traga a média de preços, né, da informação preço, que eu vou chamar de média, da tabela plataforma produtos. E aqui não me interessa mais a plataforma, né, eu quero saber a média de preços de maneira geral. Temos aqui então a média dos preços praticados para os games nas diferentes plataformas. E agora, para complicar um pouquinho mais, imagine o seguinte, ok, eu consigo calcular então a média de preços de todos os games, né? Mas suponha que eu não queira saber a média de preços de maneira indiscriminada. Eu queira saber a média de preço dos games por plataforma. Ou seja, a gente teria que fazer uma agregação aí, né? Um agrupamento por plataformas para calcular a média dentro de cada plataforma. Como poderíamos fazer isso? Também é muito simples. Então, vamos lá. Vou colocar só um separador aqui para não misturar os nossos selects. E vamos começar então a fazer o seguinte. Bom, se eu preciso saber então as plataformas, né? Eu tenho que trazer a informação de plataforma e tenho que trazer a informação do preço. Nós já vimos aqui na nossa modelagem que o preço está na tabela de plataformas produtos. Mas o nome da plataforma está aqui na tabela de plataformas. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos relacionar essas duas tabelas no nosso select. Fazemos isso novamente utilizando inner join. Então vamos lá. Por enquanto eu não sei ainda o que eu vou trazer, então vamos colocar select todo mundo from. Vamos utilizar como base plataforma produtos porque é a tabela que nos traz a maior parte das chaves que são interessantes para a nossa pesquisa aqui. Tem a chave de produto e tem a chave de plataforma. Então vamos lá. Plataformas, produtos, que eu vou chamar de pp. E ela vai fazer inner join com a tabela de plataformas, que eu vou chamar de P, e a condição que vai amarrar essas duas tabelas diz que o ID plataforma da tabela plataformas deve obrigatoriamente ser igual ao ID plataforma da tabela plataformas produtos, então PP. Fazendo o relacionamento, então, só testando isso daqui, temos como resultado, então, o ID do produto, o ID da plataforma, o preço, novamente o ID da plataforma e a plataforma em seu nome, né? Xbox, PlayStation 4, 3 e por aí vai. Ok, no exemplo anterior, então, nós fizemos aqui uma média baseado nesse resultado trazido aqui do plataforma produto e não nos importamos em separar
as plataformas. Então, pouco importa se era Xbox One, se era PlayStation 4. Simplesmente tirei uma média dos preços e trouxe isso como resultado. Mas nesse caso que nós estamos fazendo agora, isso já não poderia ocorrer, né? Então, o que me interessa trazer aqui seria a média por plataforma. Então, como resultado, eu deveria mostrar o nome da plataforma e a média de preços que é praticada para aquela plataforma, né? Então, teríamos que ter aqui p.plataforma, que é o nome da plataforma, e a média do preço. O preço está na plataforma produto, então pp.preço. Vamos chamar essa coluna aqui de média preço. Legal. Só que se você tentar executar isso daqui, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque para que isso funcione, nós precisaríamos então utilizar essa informação aqui para agrupar os resultados, de tal maneira que a média não seja calculada de maneira geral, mas seja calculada dentro de cada plataforma. Para isso, nós precisamos colocar aqui então group by, ou seja, agrupe meu resultado por pp.id plataforma, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reunir aqui todos os IDs de plataforma, todos os registros que possuam o mesmo ID de plataforma, por exemplo, aqui 1 e 1. E quando ele for executar essa média, ele vai somar apenas os preços que estão aqui dentro da plataforma 1 e vai trazer esse resultado. Depois, ele vai selecionar apenas os que são plataforma 2 e vai fazer a mesma coisa, vai tirar a média só da plataforma 2 e vai trazer isso como resultado. De tal maneira que, executando essa pesquisa, nós teríamos o resultado Xbox One, média de preço, PlayStation 4, média de preço, PlayStation 3, média de preço. Bom, pessoal, basicamente o que a gente tinha que fazer nessa pequena revisão era isso, né? É óbvio que existem mais coisas relacionadas aí aos selects, mas a ideia não era estressar demais o tema, porque nós já vimos isso nos módulos anteriores. Era apenas passar uma breve revisão aqui, para que sirva de base para as coisas que faremos daqui para frente, né? Então, continuando, dando seguimento aqui à matéria, vamos ver agora a criação de índices. Vocês viram a matéria do nosso PowerPoint, que tratava sobre a parte de criação de índices, né? E agora nós vamos ver na prática como implementar isso. Bom, vamos lá. O comando para a criação de um índice é muito simples. Ele segue basicamente o mesmo padrão que o SQL usa para criar qualquer objeto em um banco de dados relacional, né? Então, a sintaxe vai ser create index, e aqui nós colocamos o nome do index que vai ser criado. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui na nossa modelagem, a tabela na qual nós vamos criar esse índice, né? Agora sim, vamos ver aqui. Vamos tomar como base, então, a tabela de produtos. Então, nós temos aqui ID produto, produto, estúdio, ano de lançamento. Então, vamos lá. Imagine que eu queira criar uma índice, então, um índice, né, que seja executado na tabela de produtos, especificamente para o campo ID produto. Bom, primeira coisa, eu particularmente gosto de nomear os objetos de banco de dados que eu crio, utilizando as primeiras letras dele como um especificador do tipo de objeto. Nesse caso, como a gente está criando um índice, normalmente eu chamaria de ix ou ix underline e o nome do índice que eu vou criar. Então, ID produto.
Então, estou dizendo que eu vou criar um índice sobre o campo ID produto. Complementando o comando agora, eu tenho que dizer onde especificamente esse índice vai ser criado, ou seja, sobre qual tabela. Então, on produtos. E na tabela de produtos, ele vai ser executado sobre o campo ID produto. E é assim que nós criamos índices. Professor, não gostei desse nome IX ID produto. Poderia colocar um outro nome? Sim, você poderia. O nome que vai ser colocado aí depende de você. Você pode criar seu próprio padrão, né? Só peço que tome cuidado para não colocar nomes muito absurdos aí e começar a confundir objetos, tá? Então, executando esse comando, temos aqui embaixo que foi criado o nosso índice, então, chamado IX ID produto, na tabela produto, no campo ID produto. Legal. Vamos aproveitar o gancho aqui então. Vou copiar esse mesmo comando e vamos criar alguns índices adicionais. Então, vou criar agora IX. Vou chamar, por exemplo, de nome produto, que vai ser executado também na tabela de produtos, só que ao invés de o ID, vai ser executado sobre o campo produto, que é o campo que contém a descrição dos nossos games. Executando também, está aqui criado o nosso IX nome produto. E só para reforçar, vamos criar mais um cara aqui. IX lançamento, que vai ser executado na tabela de produtos, especificamente sobre o campo ano lançamento. E está aqui. Perfeito. Bom, exceto por essas bolinhas verdes aqui, que indicam que tudo correu bem, nós não vimos nada nos garantindo que realmente esse índice foi criado, né? Eu não estou enxergando esse índice em lugar nenhum. Como é que eu posso ter certeza que realmente ele existe, né? Para isso, a gente tem um comando muito interessante aqui, que é o showIndex. Então, vamos fazer aqui. showIndex from. E aqui nós colocamos a tabela sobre a qual nós queremos consultar os índices, né? Então, no nosso caso, nós criamos sobre a tabela de produtos. Então, vai entrar aqui, produtos. Executando, nós temos aqui, então, os índices que foram criados para essa tabela, né? Então, temos aqui a IX lançamento, a IX nome produto, a IX ID produto e, opa, tem um carinha chamado Primary aqui. Professor, eu não criei nenhuma índice chamado Primary. Realmente, você não criou. Mas você deve se lembrar nos últimos PowerPoints que a gente viu que, independente de você criar ou não, o banco de dados relacional sempre cria para a gente os índices referentes a primary keys, foreign keys e constraints uniques. Por isso, ele já tem aqui criado para a gente um índice referente à primary key da tabela de produtos, que é o ID produto. Ah, que legal! Mas então deu algum problema, porque nós temos agora uma situação duplicada, né? Se a primary foi criada sobre o ID produto e eu criei o meu IX ID produto sobre a mesma base, nós temos dois índices para o mesmo campo. É verdade. Temos dois índices para o mesmo campo. Como podemos resolver isso então? Simples. Vamos apagar um deles. Então, drop index. Qual o nome do index que eu vou apagar? IX ID produto, que está na tabela produtos. Prontinho. Se nós executarmos o showIndex de novo, desapareceu aqui o nosso index do ID produto e ficou apenas o primary, nome produto e lançamento.
Ok, além de utilizar esse comando showIndex, haveria uma outra forma de eu consultar se esses índices foram realmente criados ou não? Sim, na maior parte das ferramentas visuais que você utiliza para acessar o banco de dados, isso pode ser verificado de maneira visual também, muito simplesmente. No nosso caso aqui, dependendo da versão que você estiver utilizando aí do Workbench, basta atualizar. Se quiser ter certeza, podemos forçar a mão aqui, Refresh All. E vamos verificar agora qual foi a tabela que nós criamos os índices. Tabela Produtos. Então, se nós entrarmos aqui na tabela de produtos, há uma abazinha chamada Index, aqui um nodezinho aqui na árvore chamado Índices. No meu caso especificamente, eu ainda não descobri porquê, mas mesmo atualizando, fazendo refresh aqui, ele não mostra os índices criados aqui para mim. Não sei se é algum problema de compatibilidade ou alguma coisa na instalação do Workbench ou do meu banco de dados, né? Só para que vocês saibam, eu estou usando aqui uma versão do MySQL que está rodando dentro do XAMPP, tá? Então, não descobri ainda qual é o problema que faz com que a informação não seja exibida aqui. Eu vou pesquisar e assim que eu tiver uma resposta eu compartilho com vocês, tá? Bom, gente, o que nós tínhamos para ver então referente à revisão e à parte de criação de index era isso daqui. Vocês viram que não era nada difícil, né? Comandos bem simples, né? Para a maior parte das operações e tarefas que vocês vão executar em banco de dados, isso aqui resolve. Esqueci uma coisa interessante. Aproveitando então, antes da gente finalizar, deixa eu ensinar uma coisa talvez não muito bonita para vocês, né? Não sei vocês, mas eu tenho ouvido muitos alunos dizerem que às vezes se complicam, esquecem a sintaxe do inner join, né? Ah, professor, às vezes eu não lembro como fazer o inner join, daí eu fico perdido, não sei como resolver o meu problema. Então eu vou ensinar para vocês uma outra abordagem que talvez no momento aí de necessidade, né, que precise tomar uma decisão rápida, ajude vocês, né? Deixa eu pegar um cara de exemplo aqui. Por exemplo, esse daqui mesmo. Nosso select aqui da plataforma, né? Trazendo aqui para o final. Só vou desfazer essa parte de agregação aqui para não causar confusão, tá? Então, vamos fazer de conta que nós queremos trazer todas as informações da tabela plataforma produtos amarrada com a tabela de plataformas. Então, isso aqui resolveria o nosso problema. Se nós executarmos isso daqui para ver o resultado, temos aqui as informações trazidas do relacionamento entre plataforma produtos e produtos. Ok. Então, professor, às vezes eu esqueço esse comando do inner join. Isso me causa alguns problemas. Tudo bem. A maneira mais formal, mais correta de se fazer seria isso daqui mesmo, tá? Mas se de repente você estiver lá no seu estágio e em um momento que você precisa resolver algo muito rápido e não se lembre da sintaxe, você poderia fazer o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa. Me traga tudo da tabela plataforma produtos, só que ao invés de fazer o inner join, vamos fazer o seguinte. Aqui no from mesmo, coloque plataformas P. Ou seja, então o meu select está buscando informações em duas tabelas ao mesmo tempo, em plataforma produtos e plataformas. E agora nós vamos fazer esse relacionamento que estava sendo feito no inner join, nós vamos fazer ele utilizando as condições da cláusula where. Então, where, apago aqui o comando de inner join, e nós temos o seguinte, me traga tudo das duas tabelas, plataforma produtos e plataformas, onde o ID plataforma da tabela de produtos tem que ser igual ao ID plataforma da tabela plataforma produtos. Notem
que a condição que amarra as tabelas, né, que faz o relacionamento entre as tabelas, é exatamente a mesma. Não mudamos nada aqui. A única diferença é que, ao invés de utilizar inner join plataformas, eu coloquei plataformas direto como sendo uma tabela a mais aqui no from. Então, se nós executarmos agora, temos aqui o mesmo resultado. Certo, pessoal? Era isso então que tínhamos para hoje. Ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a relembrar aí e a entender um pouco mais como faz a criação de index, né? E qualquer dúvida, qualquer problema, seguimos em contato. Podem mandar as suas dúvidas através do e-mail ou através da nossa plataforma do Microsoft Teams. Nós vamos responder o mais rápido possível, tá? Então não se esqueçam de fazer a atividade prática então e nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau!